Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e chegamos aqui no canal do Pastor Reginaldo ao capítulo de número 11 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, maravilhoso. A gente vai navegar nas águas profundas da Palavra de Deus e aprendermos um pouquinho mais em nome de Jesus, amém? Você quer ler a Bíblia comigo? Todo dia, um capítulo por dia, todo dia. E a gente medita um pouquinho nele com muita alegria para recebermos de Deus a sabedoria. Marcos 11, fala conosco, Senhor. Pegou a sua Bíblia? Pegou? Eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. Marcos, capítulo de número 11. E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dize-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os seguiam clamavam, dizendo: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos seus ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós, a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando tiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade faze tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo-lhe, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Que capítulo extraordinário, hein? Nossa, você agora e até a última palavra do livro de Marcos vai ver esse crescendo. Jesus chega a Jerusalém, a semana em que ele vai se entregar por mim e por você. A gente vê a última entrada de Jesus em Jerusalém, quando vai chegar a semana da sua crucificação. Se inicia aqui a contagem regressiva da maior demonstração de amor que o mundo já viu. A figueira seca ensina a você e a mim que não podemos apenas ter a aparência de cristãos. O mundo espera que tenhamos frutos para alimentá-lo. As pessoas querem vir até nós e encontrar a paz que eles procuram no mundo e não acham, a paz que eles almejam e que eles podem ver em mim e em você. No comércio do templo, os animais vendidos pelos cambistas tinham acordo com os sacerdotes, ou seja, apenas esses animais recebiam a aprovação deles como agradável a Deus. Isso irritou Jesus. Eles estavam valorizando demais os animais e desinteressados com a vontade do Pai. Ao voltarem, Pedro se surpreende com a figueira seca e Jesus prossegue o seu ensino sobre a fé e aproveita para falar sobre a oração. Ele deixa claro que eu e você devemos apresentar as nossas orações com confiança perante Deus. A oração é uma conversa. Por meio dela, eu e você nos comunicamos com Deus. Sabendo disso, Jesus nos exorta, enquanto oramos, a liberar perdão. Que capítulo maravilhoso! Que capítulo fantástico! Que capítulo incrível! Começando com aquela verdadeira procissão, né? Jesus chegando em Jerusalém, daquilo que hoje é chamado, praticamente no mundo inteiro, como Domingo de Ramos. Quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos. Esta é a primeira visita de Jesus a Jerusalém, registrada por Marcos, né? Ele registra a visita de Jesus com Lucas, né? Lucas, se você for em Lucas, você vai ver que Jesus aparece indo a Jerusalém quando ele tem cerca de... Ele era menino ainda, né? Que Maria e José se desencontram com ele, voltam até lá e ele está conversando com os líderes, mas com os anciãos, com os sábios, né? E todos ficam impressionados com a sabedoria dele. Mas em Marcos, essa
é a primeira visita de Jesus a Jerusalém, né? Você vai ver também alguns detalhes interessantes. A palavra Betfagé, Betfagé significa casa dos figos verdes. Ficava ali no declive do Monte das Oliveiras, uma grande colina a leste de Jerusalém. E Betânia, mais ou menos uns 3 quilômetros a leste de Jerusalém, onde moravam Maria, Marta e Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. A Bíblia diz: e disse-lhes: ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. A aldeia que está bem defronte de vós, provavelmente era justamente Betfagé. E se algum homem vos disser: por que fazeis isso? Por que estão soltando esse jumentinho? Diga que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo caminho e encontraram um jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. Do lado de fora indica que o jumentinho estava bem à vista, né? Não teve como eles errarem. E alguns dos que estavam ali falaram: o que vocês estão fazendo desprendendo o jumentinho? E eles falaram: olha, o senhor vai precisar dele. Ah, então pode levar. Isso indica que quando Deus te dá uma missão, ele já solucionou tudo o que vai acontecer durante o transcorrer da missão, se você abrir o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 7 fala: e eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. Que coisa extraordinária! A montaria do rei, aquele jumentinho. Nossa! Os 2 discípulos, não nomeados, lançaram suas vestes sobre o jumentinho para fazer ali uma cela, né? Uma cela improvisada. Mesmo que Marcos não tenha citado Zacarias 9:9, lá em Zacarias 9:9 nós temos um relato que Jesus iria entrar, que o Cristo, o Messias, iria entrar em Jerusalém dessa maneira. O simbolismo messiânico da ação de Jesus está claro. Aí ele entra de maneira triunfal e as pessoas estendem as suas vestes pelo caminho. Nossa, isso aí era uma tradição. Quando um rei chegava, as pessoas recebiam um rei com essa honra, com ramos no chão, com vestes no chão. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vê que os peregrinos que estavam chegando em Jerusalém, a multidão que estava em Jerusalém, era a festa da Páscoa judaica, né? Todos os gritos, declamações extraordinárias que estão no Antigo Testamento, lá no Salmo 118, no versículo 25 e 26. O último dos salmos de aleluia cantados na Páscoa. Em hebraico, Hosana significa salva-nos, salva-nos. O Salvador estava chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 10 fala: abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Somente Marcos registra esse grito da multidão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, então, se retira com os 12, aí volta para Betânia, e depois, no outro dia, vai até lá, naquele templo que demorou 45 anos para ser construído. Aí nós vemos a sequência de todo o texto, né, levando a mim e a você a ver a beleza dos escritos do livro de Marcos de uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária. A gente vê Jesus indo até
a figueira e não encontrando os frutos. Ele amaldiçoando a figueira. A gente vê Jesus chegando no templo e vendo as pessoas utilizando a palavra de Deus para levantar grana, para levantar dinheiro, assim como muitas vezes acontece no dia de hoje, e ele quer limpar a sua igreja, assim como ele quer limpar a nossa vida, assim como ele quer limpar a nossa história, assim como ele quer que nós sejamos casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando no outro dia Pedro vê que a figueira amaldiçoada secou, ele diz sobre a oração: orem, orem, crendo que vocês vão receber. Tenham fé em Deus. E vai passando os dias, vai chegando cada dia mais perto, cada dia mais perto, cada dia mais perto da sexta-feira, quando ele será crucificado. Mas ainda antes, os anciãos, os sacerdotes, veem como Jesus é contra aquele ganhar de dinheiro pessoal dos sacerdotes, aquele comércio todo. E aí eles vêm falando: como assim? Como é que o senhor vem atrapalhar aqui? Que autoridade tens? E ele na frente da multidão, com raciocínio, com inteligência, com sabedoria, com sagacidade, né? Com um raciocínio rápido, ele fala de João Batista, ele fala do batismo e eles ficam acovardados. E Jesus então disse: eu também não vou dar nenhuma resposta para vocês. E eles saem com muito ódio. E aqui nós aprendemos que há pessoas extremamente simples que chegam até Jesus e Jesus os confronta e eles saem abençoados e felizes. Mas há outras pessoas que às vezes são sábias, religiosas, cheias de regras, cheias de etiquetas, cheias disso, cheias daquilo, mas que o seu coração não está quebrantado. E eles vão embora com raiva de Jesus. Eu quero que você, oro por isso, que você não fique com raiva de Jesus nem do que ele fala. Pelo contrário, que o seu coração se quebrante e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Amém. Era o que tínhamos para hoje. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia maravilhoso e feliz. E amanhã a gente volta com o capítulo 12. Lembrando que Marcos tem 16 capítulos. Estamos caminhando para os momentos finais. Amém? Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã.